Teorias de Darwin, estamos aqui mais uma vez com o Darwin Valente para analisar assuntos aí de relevância aqui na região. Darwin, tudo bom? Tudo bom, prazer mais uma vez a gente estar junto. Olha só, eu queria começar essa conversa com você sobre uma outra situação. A gente já vem enfrentando aí uma discussão, uma polêmica com o Estado em relação ao pedágio, né? Pode ser que venha mais uma polêmica à frente ou você acha que Mogi das Cruzes pode ser beneficiado com alguma ação do governador João Dória sobre esse assunto aí que eu queria passar para você começar já a apresentar para os nossos aí internautas? Esse assunto é a questão do trem intercidades, que é uma proposta interessante, sem dúvida nenhuma, do governador João Dória, que é aproveitar os trilhos já existentes e usados, em parte, para transporte de carga, hoje em dia, para fazer circular novamente os trens de passageiros. A ideia, primeiro, nasceu da interligação com Campinas. E, numa entrevista com os jornalistas do interior, em 2020, o governador João Dória disse que pretendia, ao mesmo tempo em que encaminhava esse trem intercidades na direção de Campinas, ao mesmo tempo fazer com que esse trem chegasse até São José dos Campos, no Vale do Paraíba. A princípio era São José, agora já se fala para que esse trem chegue até Aparecida, que é a grande cidade turística do Vale. O que interessa para a gente nessa história é a volta dos trens de passageiro que Mogi das Cruzes teve a oportunidade de receber durante muitos anos. Mogi tinha como referência de seu crescimento a estação ferroviária, isso lá no século passado, e há muito tempo que os trens de passageiros foram deixados de lado pelos governos e até desaparecerem quase que por completo. Essa ideia do governador João Dória de retomar esse projeto é muito interessante. Agora, o que é que pode acontecer em relação a Mogi das Cruzes com esse projeto do trem intercidades até o Vale do Paraíba? O que pode acontecer é o seguinte: existem duas alternativas para que esses trens passem na direção do Vale. Ou eles passam seguindo o mesmo caminho dos trens de subúrbio, passando por dentro de Mogi das Cruzes, seguindo em direção a Guararema, em direção a Sabaúna, e seguindo para o Vale a partir dessa linha antiga, que sempre foi utilizada pela antiga rede ferroviária federal e depois pela CBTU, que era a Companhia Brasileira de Trens Urbanos. Agora, outra alternativa seria o ramal do Paraty, que foi criado exatamente para evitar que os trens enfrentassem alguns pontos de subida aqui na Serra do Itapetí, que davam muito trabalho para as máquinas locomotivas, já que eram subidas muito fortes. E criou-se, então, o ramal do Paraty como uma alternativa até para evitar a passagem por dentro de locais urbanizados e de grande movimento. Então, se esse trem passar pelo ramal do Paraty, saindo de São Paulo, pega o ramal do Paraty, desce em direção ao Vale, Mogi das Cruzes vai ficar de fora dessa opção de transporte, que eu repito aqui, é muito interessante que volte a ser explorada aqui no estado de São Paulo. Ô Darwin, você sabe se o governador já sinalizou alguma preferência desses percursos? Como outras coisas dentro do governo, essa questão ainda está muito incipiente. A gente ainda não tem definição de projetos, não tem definição de por onde vai passar esse trem. A coisa parece estar bem mais adiantada lá para os lados de Sorocaba e de Campinas. Mas aqui, para o lado de cá, para o lado do Vale do Paraíba, ainda não. O governador parece se lembrar disso sempre que visita, como aconteceu na semana passada, alguma cidade do Vale do Paraíba. Ele esteve em São José e voltou a falar dessa questão do trem intercidade. Mas ainda não existe uma definição de trajeto para esse trem. Para nós, aqui em Mogi das Cruzes, seria muito interessante que esse trem passasse por aqui, mas existem alguns inconvenientes. Por exemplo, a linha entre São Paulo e Mogi, hoje utilizada pelos trens de subúrbio, ela é utilizada de uma forma muito intensa. Eu não sei se haveria um espaço aí para vinda
desse trem, né, nessa mesma linha. Eu acredito que haja. Acredito que haja. Agora, se passar pelo Vale do Paraty, pelo ramal do Paraty, como é chamado, e simplesmente Mogi vai ficar de fora e nós vamos perder mais essa opção de transporte. Mas, por enquanto, a coisa ainda está incipiente. E a exemplo de outros assuntos, como o pedágio, por exemplo, está sendo decidida em nível superior, em nível de Estado, sem a participação popular, que sempre é bem-vinda nessas histórias, né? Vamos torcer agora, então, para que não ocorra como o pedágio, que Mogi não tenha uma surpresa desagradável em relação ao governo do Estado. Afinal, a gente já tem visto, né, essa discussão toda, parece que está um pouco estremecida essa relação Mogi-governo, até por conta do pedágio. Aproveitando essa deixa que a gente falou do pedágio, vamos atualizar um pouquinho essa situação. Essa semana teve uma reunião importante, né, Derby? Conta para a gente, por favor. Teve um encontro em São Paulo do deputado federal Marco Bertaioli com o vice-governador do Estado. No encontro foram discutidos vários outros assuntos de interesses comuns dos dois políticos, mas falou-se também no pedágio. A coisa continua em compasso de espera, parece que está muito difícil se tentar dobrar o governo do Estado nessa questão do pedágio. Politicamente, a coisa não está fácil, é exemplo do que vem acontecendo na área jurídica. Mas o deputado Marco Bertaioli saiu do encontro não tão animado como de outras vezes, quando ele disse que havia conseguido que se interrompesse o processo da concessão para que se discutisse melhor essa questão do pedágio. Isso não aconteceu, foi prometido para ele e não aconteceu. Foi uma bola nas costas que o governo do Estado aplicou no deputado. E agora há um outro componente político que acaba fazendo parte desse imbróglio todo aí, que é um certo distanciamento entre o governador João Dória e o comando político do PSD, que é representado pelo Gilberto Kassab, que é o presidente nacional do partido. Então, ainda esse complicador, há um distanciamento entre os dois por conta de sucessão presidencial, e isso pode complicar um pouco as coisas para o deputado Marco Bertaioli dentro do governo. O deputado, no entanto, é bom do jogo de cintura, não há dúvida nenhuma, é um bom articulador, e a gente espera que ele faça valer essa sua qualidade para que consiga aquilo que ele havia prometido, fazer com que o pedágio não viesse para cá de jeito nenhum, porque ele empenhou a palavra dele, dizendo que aqui não haveria pedágio. Vamos esperar que isso seja cumprido. Agora vai ter que negociar muito. Bom, o bom é que essa mobilização política também tem outros nomes aí, né? Estava havendo uma união interessante aqui na região, né? Prefeito, Câmara, vereadores, Condemate, está todo mundo mobilizado, né? Em relação a esse assunto. Então, a força política nesse momento é extremamente importante, né, Darwin? É importante. E hoje, eu, inclusive, numa coluna em formação essa semana, eu falo das estratégias que podem ser adotadas para se tentar dar uma pressão maior em cima dessa questão do pedágio. E eu falava não só dessa união, dessa força política cada vez mais intensa, que é muito importante, mas falava também de outros aspectos. Um deles, eu acho que a região precisa reforçar essa ação na área do judiciário. Na semana passada, nós comentávamos aqui, eu disse, eu tenho muito medo dessa questão, porque uma decisão contra a gente já vai ser complicada. E foi dito e feito. Nada de pitonisa, nem coisa alguma desse tipo, mas nós falamos aqui no começo da semana. Sim. E logo em seguida vieram aí as decisões do Tribunal de Justiça cassando liminares que haviam sido concedidas pelo juiz Bruno Miano, da Vara da Fazenda Pública aqui de Mogi das Cruzes.
liminares que suspendiam o andamento do processo. Agora, é importante a gente dizer que nós estamos no começo do jogo e essas coisas são normais. Liminares, tanto elas são dadas como são cassadas, com a mesma facilidade. E foi isso que aconteceu. Agora, o que é preciso? É preciso que isso não seja o fim do mundo, como realmente não é. Nós estamos no começo de uma briga jurídica. E o que é preciso? Eu acho que é preciso que se intensifique essa briga. De que forma? Encontrando especialistas que possam ajudar na defesa da nossa região. Advogados, juristas que tenham uma certa familiaridade com esse tipo de assunto, o que, sem desmerecer de forma nenhuma o trabalho dos advogados que já atuaram até agora, mas eles são advogados que atuam internamente em questões ligadas à prefeitura aqui de Mogi das Cruzes. E é preciso o quê? Que se encontre gente especializada nessa área, especializada nesse tipo de confronto com o governo do Estado, que saiba o caminho das pedras, para que a gente não seja pego no contrapé, mais uma vez, quando for se julgar o mérito dessas questões. É preciso reforçar essa ação junto à área da justiça, porque o processo principal ainda não foi julgado, não teve esse julgamento do mérito dessa questão. E isso vai ser importante a gente reforçar o nosso trabalho no plano jurídico para que a gente possa obter sucesso também nessa área. Agora, junto com isso, é fundamental que não se esmoreçam os políticos, que não se esmoreçam os integrantes de movimentos contra pedágio e, principalmente, que não se esmoreça a comunidade aqui de Mogi das Cruzes. Essa é uma luta que tem que envolver todo mundo nessa mesma proporção. E eu dizia na coluna desta quarta-feira que político tem um medo muito grande de povo. Povo na rua é um negócio complicadíssimo para político. E dizia também que o governador João Dória, nesses últimos dias, reafirmou a sua decisão de se candidatar a presidente. Ora, então nós temos aqui um prato bem cheio que a gente tem que fazer transbordar. De que forma? Mantendo essa pressão, mantendo esse movimento, porque o que está em jogo é o futuro nosso aqui em termos de desenvolvimento e principalmente o que está em jogo é o nosso bolso, que nós vamos ser cobrados para passar de dentro de Mogi para um outro trecho da própria cidade. Quer dizer, é um pedágio urbano, pode-se dizer assim. Isso é um absurdo, é um absurdo. E o que é que a gente ganha em troca disso? Não tem contrapartida à altura desse investimento que o governo do Estado quer fazer a favor dele aqui na nossa região. Ok, Davi, muito bom, muito boas observações, uma análise interessante aí sobre essa questão toda, né? E realmente, né, o Dória tem essa pretensão política, eu acho que ele tem que observar mais o que está acontecendo aqui na região, as mobilizações não só políticas como populares. A gente está trazendo cartas aí endereçadas ao governador todos os dias na nossa edição diária do Jornal Digital e também no impresso. A gente está mostrando não só os políticos escrevendo, mas também representantes da sociedade, de vários segmentos. A gente tem o movimento Pedágio Não também e manifestações diversas da população, além de protestos, né? Então, eu acho que o governador realmente precisa dar uma atenção especial com o que está acontecendo aqui. Obrigado novamente, Darby, pela análise, por enriquecer um pouco mais esse debate, essa discussão. Lembrando a todos que no site odiariodemogi.net.br/informação tem lá a página Teorias de Darwin para que as pessoas possam
conhecer um pouco mais os bastidores da cidade, né? E também análises importantes como essa que você fez agora também nesse vídeo. Bom, lembro que toda semana esse vídeo, cada semana a gente traz um tema diferente, mas vamos continuar também sempre falando um pouquinho sobre o pedágio, que é o que está muito forte e é uma discussão muito latente aqui. Darwin, novamente obrigado pela participação, obrigado pelas suas palavras, né? E semana que vem a gente vem aqui com mais um assunto aí para vocês. Valeu, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.